Olá, crianças, bom dia! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, com saúde, aproveitando bem esse tempo com a mamãe e com o papai, tá bom? E hoje nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma história da Palavra de Deus. E nós vamos continuar falando sobre o profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi um homem que ele teve muitas experiências maravilhosas com Deus. Deus realizou através de Eliseu muitos milagres e a gente aprende muito com as histórias de Eliseu, tá bom? Mas antes de mais nada, como sempre, nós fazemos na nossa classe de escola dominical, nós vamos estar orando, pedindo a Deus que nos abençoe, né, que Ele nos ajude, que Ele continue conosco, nos fortalecendo, tá bom? Senhor amado e Pai, nós te agradecemos, ó Pai querido, por mais um dia que o Senhor nos concede, porque eu sei, ó Pai, que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, o Senhor tem cuidado de cada uma das nossas crianças. Senhor, eu te peço que tu continue guardando, abençoando as nossas crianças, despertando nela o desejo, Senhor Deus, de aprender mais de ti, que elas possam ser obedientes, Senhor, à tua palavra, obedientes a seus pais, que elas possam, Pai querido, ser crianças que façam a diferença lá na escolinha, quando elas voltarem, no meio da sua família, no meio dos seus coleguinhas, aonde elas estiverem, Pai, que elas possam ser crianças que reflitam, Pai, que pertencem a Ti. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Venha, Senhor Deus, nos abençoar neste dia, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, nós vamos continuar falando a respeito do profeta Eliseu. E a nossa história hoje se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 6, do versículo 8 ao 23. Então, naquela época, o exército da Síria resolveu que ia atacar Samaria. Então, o rei chamava lá o seu exército, né, os seus comandantes, e fazia um plano para poder atacar o exército lá de Israel. Então, eles falavam assim, olha, vocês vão ficar acampados em tal lugar. E quando o exército de Israel vier, então vocês atacam. Só que havia lá em Israel um homem que era profeta de Deus, que era quem? Isso mesmo, Eliseu. E Deus revelava para Eliseu todos os planos do rei. Então Eliseu ia lá no rei de Israel e falava assim, olha, não passa em tal lugar, porque o exército da Síria vai estar lá e ele está querendo capturar o exército de Israel. Aí o rei de Israel mandava alguém lá averiguar. Realmente, o exército da Síria estava exatamente localizado aonde o profeta Eliseu falava. E isso aconteceu, não foi nenhuma, nem duas vezes. A palavra de Deus diz que foram várias vezes que aconteceu isso. Eles planejavam lá o lugar para poder capturar o exército de Israel. Deus revelava para Eliseu, Eliseu contava para o rei de Israel, e o plano do rei da Síria era frustrado. Foi até que o rei ficou nervoso, ele ficou muito bravo, ele chegou lá com os seus soldados, lá com o seu exército e falou, quem de vocês está traindo a gente? Todos os planos que nós fazemos são frustrados. Quem é o traidor aqui? Aí um
os soldados, né, chegou para o rei e falou assim: ó rei, nenhum de nós estamos te traindo. Sabe o que acontece? Lá em Israel tem um homem que ele é profeta de Deus. O nome dele é Eliseu. E tudo que o senhor fala aqui, ele sabe. O senhor sabe que até aquilo que o senhor fala lá nos seus aposentos, lá no seu quarto de dormir, ele sabe? Aí o rei pegou e falou: ah, é assim? Pois muito bem, descubram onde está este tal de Eliseu, que eu vou mandar capturar. Aí os soldados, né, os homens lá do rei se empenharam, procuraram saber aonde que estava o profeta de Deus, Eliseu, e descobriram que o profeta de Deus estava lá num lugar chamado Dotã. Então o rei organizou o seu exército e numa noite eles invadiram lá o lugar onde estava o profeta Eliseu. Foi aquele monte de soldados, né? E não foram soldados só não. Aqui a gente só está com soldados, mas a Bíblia fala que foi cavalos, carros de guerra, né? E cercaram lá aonde estava Eliseu. Aí no outro dia de manhã, quando o servo de Eliseu acordou, ele saiu para fazer, né, os seus serviços, que ele viu aquele monte de soldado, ele ficou assustado. Ele voltou lá correndo e falou: profeta Eliseu, olha, nós estamos perdidos. O exército da Síria veio para nos capturar. O que nós vamos fazer, profeta? Aí o profeta Eliseu falou assim: olha, não precisa de ter medo, não. É mais o que estão com a gente do que o que estão com eles. O servo de Eliseu e falou assim: como assim? Mais do que estão com a gente do que o que estão com eles? Aqui eu estou vendo só eu e o Senhor, como é que é mais? O profeta Eliseu e fez uma oração: Senhor, abre os olhos do meu servo, né? O servo de Eliseu não conseguia enxergar que eles estavam protegidos. E sabe por quem que eles estavam protegidos? Por um exército do Senhor, né? E quando ele fez essa oração, Eliseu viu que havia em volta deles um exército de anjos. E a Bíblia fala que era um exército, carros, cavalos de fogo, era um exército muito poderoso que estava ao redor deles para protegê-los, né? E o profeta Eliseu, ele sabia disso, ele confiava em Deus, ele sabia que ele estava sendo guardado pelos anjos do Senhor. E quando ele fez essa oração, o servo então pôde ver que eles estavam sendo guardados pelo anjo do Senhor. A palavra de Deus diz que os anjos são ministros de Deus que estão a nosso serviço, né? Quando nós precisamos de ajuda, eles estão ao nosso redor para nos ajudar, para nos proteger, para nos auxiliar. Eu vou contar uma experiência para vocês. Vocês conhecem a tia Odísia, não conhecem? Uma vez, a tia Odísia me contou uma história da irmã dela. Ela me contou que quando a irmã dela estava com muito serviço para fazer, ela falava assim: Senhor, envie os teus anjos para me auxiliar, tem muita coisa para eu fazer. E eu guardei essa história que a tia Odísia me contou. E um dia, na minha casa,
eu tinha muita roupa para lavar. E nesta época não era muito comum a gente ter máquina de lavar, não. E eu precisava lavar aquela roupa. E eu lembrei dessa história. Então eu fiz essa oração: Senhor, envia os teus anjos para me auxiliar nessa tarefa. E sabe de uma coisa? Eu lavei aquela roupa quase sem sentir. Lavei tudo, consegui lavar tudo aquilo na mão. Graças a Deus, né? Que Deus se importa com as mínimas coisas com a gente, não é verdade? Pois é, e não foi diferente com o profeta Eliseu. Aí o exército, né, continuou caminhando em direção ao profeta Eliseu, porque eles foram ali para isso, para capturar o profeta Eliseu. Aí o profeta Eliseu fez uma oração diferente: Senhor, faz esses homens ficarem cegos. E aqueles homens ficaram cegos. Então o profeta Eliseu foi na direção deles e falou assim: olha, vocês estão no caminho errado, me sigam que eu vou levar vocês até o homem que vocês querem. E aí aquele exército, né, meio assim, cambaleando, apalpando de carro, né? O profeta Eliseu foi falando, eu acho que eles foram seguindo a voz do profeta Eliseu. O profeta Eliseu os levou até o rei de Israel. Chegando lá, o profeta Eliseu tornou a fazer outra oração: Senhor, abra os olhos destes homens. Aí eles passaram a ver novamente. E quando eles passaram a ver novamente, onde que eles estavam? Eles estavam dentro de Samaria, lá diante do rei de Israel. Então o rei perguntou para o profeta Eliseu assim: e agora, meu senhor, o que eu faço? Devo matá-los? O profeta Eliseu falou assim: não, você dá comida, dá algo para eles beberem e manda eles de volta para a terra deles. Assim o rei fez um banquete para eles, deu comida, deu bebida, e eles voltaram lá para o lugar da onde eles vieram, da Síria. Vocês viram que maravilha? O profeta Eliseu poderia muito bem ter falado com o rei: isso, rei, mata esses homens, afinal de contas eles vieram para me capturar e com certeza eles queriam me matar, pode matá-los. Mas o profeta Eliseu não, o profeta Eliseu não se importou com isso. O profeta Eliseu os perdoou. Por quê? Porque o profeta Eliseu sabia que ele poderia ter inimigos nessa terra, mas mais estava com ele, né, do que os seus inimigos. Ele sabia que a todo momento que ele precisasse, o Senhor enviaria proteção para ele. Então, crianças, que a gente não precisa se preocupar, né, com os inimigos que tentam derrotar a gente, porque Deus está ao nosso lado, Ele nos protege, Ele nos ajuda nos momentos difíceis, Ele prometeu estar conosco todos os dias, tá? Então, como Eliseu, vamos confiar, né, que Deus está conosco, que seus anjos estão conosco quando nós precisamos, que Deus envia o seu socorro em todos os momentos que nós precisarmos, tá bom? E o nosso versículo para essa semana se encontra lá no Salmo 34, versículo 7. Quero ver quem vai memorizar, quem vai fazer um vídeo, coloca no grupo da igreja para a gente poder ver, tá bom? E vocês vão descobrir neste versículo uma das maneiras que Deus usa para cuidar da gente, tá bom? Um beijo para vocês, que Deus abençoe, tenham uma semana de muitas vitórias e até a próxima vez.